Oi, tudo bem? Meu nome é Quitéria Matos, sou psicopedagoga clínica e também sou terapeuta integrativa no universo feminino. Estou aqui hoje nessa live para conversar com vocês sobre a importância de ser mulher. Muitas vezes a gente não sabe ou não para pensar um pensamento profundo. Qual a nossa importância? Qual a sua importância, mulher? Qual a sua importância, mulher, na família? Qual a sua importância como esposa, como mãe? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de dizer para vocês muito bem-vindas, muito bem-vindos, que talvez possa ter algum homem também assistindo. Você vai aprender um pouquinho sobre qual a importância aí da sua esposa, talvez da sua mãe. E todas nós temos um papel muito importante dentro do nosso lar cristão, dessas mulheres trabalhadoras que muitas vezes nós exercemos muitas funções durante o nosso dia. Nós somos mãe, nós somos esposa, cozinheira, lavamos roupa, passamos, limpamos a casa, somos costureiras, enfermeiras e também temos a nossa profissão fora de casa. E muitas vezes isso nos sobrecarrega também. E chega, talvez no final do dia, no final do mês, a gente fica pensando, e a minha identidade? Quem sou eu realmente? Eu faço tudo para os outros? E será que eu faço? A minha pergunta é, será que você faz alguma coisa para você, mulher? Você tira um tempo para você se cuidar, para você se amar? Então hoje nós vamos estar desenvolvendo esse assunto nessa live, mas eu também vou chamar a minha colega, querida, amiga, ela também é terapeuta, ela também é mentora, ela também mora aqui em Portugal e vou estar chamando ela aqui para participar conosco e conversar um pouquinho sobre o nosso ser mulher e pensarmos hoje o que é ser mulher, essa mulher que tem tantas funções no dia a dia, levanta cedo pela manhã, e nós já temos o versículo na palavra de Deus, né, que a mulher é sábia, edifica a sua casa. Então vamos hoje falar um pouquinho dessa mulher. Vamos chamar a nossa convidada, Aline Amaral. Ela já está aguardando. Pois é, estamos aqui. Aline, bem-vinda. Bem-vinda ao nosso cantinho para conversarmos um pouquinho. Qual a importância da mulher? Eu estava falando para nossas ouvintes que a mulher, ela é muito importante, tanto como esposa, mãe. No lar, a mulher, ela faz muita diferença, dependendo do temperamento que ela está naquele dia, como ela conduz a sua casa. Até eu comentei com eles um versículo bíblico que tem em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós mulheres temos que saber ser sábias no nosso dia a dia. Então eu vou deixar a Aline se apresentar, ela é minha colega, terapeuta, para a gente desenvolver um pouquinho desse assunto lindo que é ser mulher. É isso. Eu sou a Aline Amaral, pastora, esposa, mãe, avó, terapeuta e aí uma grande admiradora também desse universo, não só por ser mulher, mas por compreender como nós somos importantes. E às vezes nós não percebemos o nosso humor, ele gere toda a casa, né? O homem pode estar lá chateado num dia, não teve um dia muito bom, mas se ele chega em casa, a esposa está com um sorriso, conforta, acolhe, rapidamente o humor já muda, assim também com os filhos. Quantas vezes minhas filhas chegam agitadas da escola, aqui chateada com o professor, e chateada com o amigo, e rapidamente ali com o acolhimento, com carinho, com uma escuta. Às vezes é só o que eles precisam e muda todo o ambiente rapidamente. Mas no dia que nós não estamos nos nossos dias, é fato, o resto da casa
também acompanha, também sente, acompanha o nosso pôr, infelizmente, né? E isso é muito, muito engraçado, porque quando nós chegamos em casa, muitas vezes do trabalho, a gente só pisa o pé, eles olham para nós. Você tá bem? Você parece tão cansada. Ou, mãe, como é que você tá bem hoje? Passou bem o seu dia? Muitas vezes você passou bem o seu dia, mas você saindo do seu trabalho até chegar na sua casa, você teve uma longa jornada, né? Eu tenho uma jornada de 1h30, muitas vezes acontece nesse trajeto muita coisa antes de eu chegar em casa, que a gente fica cansada, a mente da gente vai um turbilhão de pensamentos, mas eu tenho isso para fazer em casa ainda. E agora, como a gente vai gerir essas nossas emoções durante o dia, para nós, quando chegarmos em casa, chegarmos bem, ou chegarmos, respirar, que a respiração é muito importante para nos acalmar e também oxigenar o nosso cérebro, onde o nosso cérebro vai parar e nós vamos usar a inteligência que Deus nos deu, nós vamos usar o córtex, né? Ele vai oxigenar e nós vamos conseguir, então, colocar os nossos pensamentos em ordem, os nossos sentimentos, e dizer, não, agora eu tenho que parar, respirar, entender o que está acontecendo, o que aconteceu nesse período, por que eu estou tão agitada, não estou conseguindo me concentrar, porque a gente ativa a nossa defesa, então a gente fica meio restrita, né? Exatamente. Então eu acho que com a terapia, eu falando um pouquinho do método TPM, que ele muda vidas, ele muda a vida das mulheres, e não é só das mulheres, é da família, é do marido, é dos filhos. Como você já tem netos, eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu queria muito. Eu tenho um filho de 28 anos e uma filha de 18, mas ainda não cheguei a ser avó. Deve ser uma delícia, né? Ser avó. É uma experiência maravilhosa. É um cuidar dos nossos filhos, só que agora com uma visão diferente. É um senso de responsabilidade diferente, né? Porque lá está, já não é nosso filho, a gente já não tem aquela pressão de eu que tenho que educar, eu que tenho que moldar, eu que tenho que podar. A gente é só um auxílio. Então, não tem compromisso, né? Digamos assim, é só a parte gostosa, a parte boa, né? Tem a parte boa que a gente pode fazer. Curte, brinca, dá uma mimadinha, mas também temos a nossa parte, também não podemos mimar demais, não. Não pode estragar neto de jeito nenhum. E é exatamente isso, né? A respiração, ela faz toda a diferença pra gente, porque quando a gente respira e profundamente a gente traz essa oxigenação, ao mesmo tempo, conscientemente, a gente pode também trazer junto esse pensamento, essa ordem de que tudo que está fora do lugar, volte para o lugar. Tudo que não me pertence, tudo que não tem a ver comigo, quando eu expirar, vai tudo embora, junto com esse ar que eu estou jogando fora. Para a gente conseguir chegar em casa mais centrada, né? Mais leve, no nosso lugar mesmo, para assumir a nossa autoridade, a nossa responsabilidade. Porque... Agora, você falando sobre a respiração, me veio à mente que eu já estou na fase dos 50 anos, já entrei na menopausa, e nós mulheres nessa fase, nós passamos pela insônia. Então, eu aprendi muito na terapia porque quando a gente deita na cama, vem todos os nossos pensamentos aqui durante o dia, o nosso cérebro começa a voltar e a ficar pensando em soluções para alguns problemas que às vezes a nossa mente cria esses problemas. Exatamente. Né? Então, o que eu aprendi, eu já fazia uso disso também, é fazer essa respiração. E essa respiração, você vai liberar essas emoções que estão te afetando, que estão gerando em você a frustração, muitas vezes a ansiedade, que vem através desses pensamentos, que é para o futuro, mas você acaba liberando e acaba oxigenando o seu cérebro, onde ele vai se acalmando, o seu corpo se acalma, e você consegue dormir. E ontem, eu estava num atendimento, e a minha paciente também, ela está passando por essa fase, e ela me disse, olha, eu estou fazendo a respiração antes de dormir, quando eu vejo, eu já estou dormindo.
ela respirando, fazendo, mesmo isso. Eu também já tive essa experiência. fazendo a técnica da respiração, porque a gente ensina nossas pacientes a fazer a técnica da respiração, a técnica de liberação dessas emoções que estão nos afetando, e realmente dá resultado. A gente escuta isso delas, né? Que olha que maravilha essa respiração. Eu não sabia que eu parar para respirar ia fazer tanta diferença no meu dia a dia. Né? 5 minutos, eu tive uma outra paciente que me disse, olha, eu me estressei tanto, me mudaram de setor do trabalho que eu não estava esperando para um setor ruim, eu fiquei tão com raiva, ela disse, eu fiquei com raiva, com muita raiva, mas eu não falei nada, porque eu sou uma pessoa muito explosiva, ela para mim, assim, e hoje eu consigo me controlar através da respiração. Ela disse assim, eu vou para a casa de banho, aqui chamamos casa de banho, mas no Brasil é banheiro, e ela disse que foi lá e fez 5 minutos da respiração e ficou tranquila, e voltou e trabalhou aquele dia inteiro, chegou em casa e contou pro esposo, e o esposo disse, olha, se fosse outra época, você não iria para outro setor, com certeza. Então a respiração, para nós mulheres, eu acho que para todas as pessoas, tanto homens, adolescentes, faz muita diferença, essa técnica da respiração. É só isso que a gente precisa, né? Não colocar para fora, não ser tão impulsivo assim de uma vez. É ter controle sobre a nossa reação, não é sobre a emoção, sobre a insatisfação, é o controle sobre a reação. É isso que vai fazer toda a diferença. Por isso que, infelizmente, hoje a gente vive numa sociedade completamente intolerante, porque não se respira, não se pensa. É tudo no impulsivo, o que vem, vai. Então, causa muito transtorno, muita confusão. E nós temos também outra coisa na nossa sociedade que, acredito eu, que está afetando muito tanto a mulher como a família em si, que eu tenho observado no meu dia a dia. Às vezes eu paro, eu fico observando, as pessoas não estão mais olhando a natureza, elas não estão olhando mais o que tem na sua volta, porque elas só ficam com o seu telemóvel ali, olhando nas redes sociais ou jogando. Eu vejo assim, tem algumas pessoas que elas têm um livro, leem, mas a maioria é só no telemóvel, inclusive numa fila. Aqui em Portugal se diz cola, que é uma pessoa atrás da outra. Elas ficam no telemóvel, assim, elas não observam a pessoa que está na sua frente, a que está no seu lado, se ela precisa de alguma coisa, se ela está bem. E eu acho que isso na sociedade, a tecnologia é muito boa, mas eu acho que o excesso também nos prejudica muito na nossa vida social com as outras pessoas. E a gente, muitas vezes eu vejo que não tem contato, não pega o celular, o telemóvel para fazer uma ligação. Sempre ali no WhatsApp, escrevendo. Só mensagem, só texto, exatamente. E quantos mal entendidos acontecem por causa do danado do texto, porque o texto é terrível. Você lê ele de acordo com o que você está sentindo, e às vezes o que a pessoa quis dizer não tem nada a ver com aquilo que você está sentindo no momento. Então, até mandar um áudio soa muito melhor do que você mandar um texto. Né? E é exatamente isso, a sociedade está muito voltada para distração, aquela dopamina barata, né? Que a gente recebe cada vez que vê um videozinho interessante, que lê alguma coisa legal, até só um bocadinho engraçada, nem traz conteúdo, na verdade. É só mesmo por ser interessante, por ser divertido, e o nosso cérebro vai se acostumando com essa dopamina barata, e depois a gente não quer mais interagir, a gente não quer mais gastar tempo, dedicar tempo a desenvolver relacionamentos. E onde surge aí, com essa tua fala, onde surge a procrastinação. Porque a procrastinação nada mais é o que o nosso cérebro sentindo prazer imediato, que é a dopamina. Ele sente o prazer imediato, ele não vai querer parar ou levantar às 5 horas da manhã para fazer um devocional, uma leitura que exige o quê? Concentração, reflexão
e você interiorizar aquilo que você está lendo e praticar durante o seu dia a dia. Isso é muito cansativo para o cérebro, porque ele vai ter que acordar mais cedo e vai ter que fazer aquela função. Então, qual que é a melhor? Qual que ele recebe mais prazer? É a tela do telemóvel, que está tudo prontinho, não precisa pensar, não precisa raciocinar. Exato. Então, por isso que surge o quê? A procrastinação. Por isso que muitas vezes nós encontramos e conversamos com mulheres que nos dizem: eu procrastino muito, nos procuram para fazer terapia devido à procrastinação. Mas isso também vem, às vezes, muitas vezes, da sua infância. Lá na sua infância, você não foi disciplinada em buscar algo para não levar à procrastinação, que seria o quê? Você conseguir raciocinar e buscar outras coisas, estudar e não ficar numa coisa prazerosa automática. Como a nossa sociedade está muito envolvida com a tecnologia, o que acontece no Brasil imediatamente, quase nós soubemos aqui em Portugal, a notícia ela vai muito rápido agora pelas redes sociais, é muito mais fácil. Exatamente. E vai preenchendo a nossa mente, né? Exatamente. E a gente pode ver, muito interessante isso que você disse, porque eu estive vendo uma reportagem esses dias atrás que falava exatamente sobre essa falta de dedicação das pessoas a se desenvolverem, a exercitarem o próprio cérebro, porque hoje em dia não se vê mais gênios, não tem. Há quantos anos que não se tem notícia de pessoas superdotadas e tudo mais? Por quê? O cérebro ele precisa ser exercitado. Se nós automaticamente estamos ali sem pensar, sem exercitar, sem raciocinar, o nosso cérebro se acostuma a isso e ele não vai mais buscar por si mesmo. É como um músculo. Nós precisamos obrigá-lo a fazer o exercício, porque senão ele se atrofia. E da mesma forma o nosso cérebro. A gente deixa de raciocinar como deve ser, automaticamente a gente deixa de desenvolver projetos. A gente deixa de conquistar coisas e depois achamos, é porque eu não sei, eu sou burra, eu sou incapaz, eu não consigo. Nada a ver, não tem nada disso. É você se dedicar, você se policiar, você ter o comando de si mesmo, o controle de si mesmo. E se conhecer, porque a partir do autoconhecimento, não, isso daqui é interessante, isso aqui esse cara tem capacidade de fazer. Sim. Se dedicar àquilo e exercitar aquilo. E é isso, é uma disciplina. Você precisa, como devocional que você disse, você precisa decidir o que você quer fazer. Vou colocar em priorizar, né? Exatamente. Se você decidir que você quer fazer, que você precisa desenvolver isso e ter a disciplina e continuar todos os dias fazendo um pouco, todos os dias dedicando um pouco do seu tempo para aquilo, automaticamente você vai desenvolver as capacidades que são necessárias para isso. É por isso que hoje, no nosso contexto familiar, as mulheres têm muita dificuldade. Por quê? Nós não fomos ensinadas a olhar para nós mesmos, nós não fomos ensinadas a nos desenvolvermos, seja intelectualmente, seja emocionalmente, porque eu digo por experiência própria. Eu fui ensinada que a sensibilidade é de você olhar para o outro e perceber que ele precisa de uma atenção, que ele precisa de um carinho, que ele precisa de uma palavra. Eu fui ensinada que essa sensibilidade é fraqueza, que isso é ruim. Nossas crenças limitantes que eu tenho que ser a independente, que eu não posso olhar para a necessidade do outro, porque eu preciso priorizar a minha necessidade. Tem algum fundamento até certo ponto, mas nós não fomos ensinadas a ter
esse equilíbrio. Eu preciso ser independente até certo ponto, porque nós não somos uma ilha, nós somos criadas para sermos a cuidadora, a ajudadora, que tem essa sensibilidade de saber, não, meu esposo precisa de uma atenção hoje, não, meu filho precisa de um cuidado maior hoje, não, a minha amiga está precisando de mim. E também olhar para mim mesma, não, eu preciso do meu acolhimento hoje, eu preciso de me entender hoje, hoje eu preciso de um tempo para respirar, porque eu não estou legal. Entende? E nós não fomos ensinadas a isso. Não. A gente foi ensinada desde a nossa infância que a mulher tem que ser forte, a mulher nunca pode estar cansada, estar doente ou precisar de um tempo. Eu fui ensinada assim, tempo. Eu nem sabia o que era isso, o que é a mulher tirar o tempo para ela, porque a minha mãe nunca fez isso. A minha mãe nunca passou para mim isso, né? A importância de eu tirar um tempo para mim me autoconhecer, como você disse há pouco tempo agora, que quando a mulher está cansada, sobrecarregada, muitas vezes ela precisa dizer para o esposo, agora eu não estou em condições de conversar, eu não estou pronta para uma rotina, hoje eu preciso desse dia ou dessa manhã para mim, né? Porque as tarefas ficam, a casa fica, mas o que você vai deixar quando você partir? Nós temos que deixar a nossa essência, que ela vai ficar viva nos corações do nosso esposo, da nossa filha. E você falando, a gente estava falando agora há pouquinho tempo também sobre a procrastinação, e com tudo isso que está gerando o não olhar para nós mesmas, nos conhecermos e ficarmos só procrastinando o que nós devemos fazer, isso está gerando muitas doenças degenerativas no cérebro. Muito. E se a gente for ver a estatística do Alzheimer ou demência, é muito alta essa demência. Tanto em homens quanto mulheres. O Alzheimer dá mais em homens, que muitas vezes os homens, quando se aposentam, né? No Brasil se aposentam, aqui quando eles têm a reforma, eles acabam parando. Mais difícil do que a mulher, porque a mulher tem muitas tarefas durante o dia e ela sempre está envolvida, ou é com a casa, é com o jardim, com a costura, com a comida, né? Ela sempre está nesse círculo. Mas também a mulher precisa sair desse círculo. Olhar que ela pode fazer alguma coisa para ajudar também outras mulheres, outras famílias com as suas experiências e levar para outras mulheres isso. Mas para isso acontecer, para nós transbordarmos, nós também precisamos estar cheias. E acredito que nós, indo atrás do nosso autoconhecimento, eu não sei se tem mulheres cristãs nos ouvindo, ou mulheres que não são cristãs, mas nós buscarmos também o conhecimento na palavra de Deus para poder transbordar esse amor divino e passar para outras mulheres. E eu escuto muito também no consultório, assim, que terapia não serve para você. Para que você vai fazer terapia? Qual é a necessidade de você fazer a terapia? Mas eu penso assim, não sei se a Aline pensa na mesma linha, que a terapia é para as mulheres corajosas, que realmente querem transformar a sua vida. Transformar. Exato. Porque eu digo para mim mesma, eu era uma antes de conhecer o método TPM e hoje eu sou outra mulher. Eu me encontro na pausa, mas agora eu sei o que eu preciso e eu sei quando eu devo parar, quando eu devo respirar e quando eu devo buscar ajuda também. Porque nós somos mulheres, nós somos seres humanos, muitas vezes nós precisamos de ajuda e isso não é vergonha. Você procurar ajuda de um profissional. Muitas vezes você não consegue, não tem uma amiga que você consiga conversar e contar, às vezes você tem alguma coisa que você precisa abafar. E nós, como terapeutas, temos essa função de acolher a história dessa mulher com amor, carinho e, muito importante, sem julgamento. E desenvolver a história dessa mulher. Isso é essencial, né?
Às vezes o que a gente precisa é só isso, ter com quem falar, ter com quem desabafar, colocar para fora toda essa frustração, todo esse turbilhão de emoções que às vezes a gente não entende, não sabe de onde vem, e é exatamente isso. O conhecimento é libertador. O autoconhecimento, então, é maravilhoso, porque a gente passa a saber qual momento, em que momento, o que nós precisamos, o que vai resolver o meu problema naquele momento. Se naquele momento eu preciso desabafar, se naquele momento eu preciso de um conselho, se naquele momento eu só preciso chorar, eu só preciso ser acolhida, eu só preciso ouvir que tá tudo bem, que vai passar, é só uma fase. Ou também se é aquele momento que eu preciso ouvir, cara, faz alguma coisa, você precisa sair desse lugar, porque nós temos também essa necessidade. Não é porque nós somos mulheres que fazemos várias coisas ao mesmo tempo que não tem esse momento que a gente precisa de um empurrãozinho para uma coisa na nossa vida e dentro de nós. Porque o que nós vemos também, pelo menos o que eu percebo muito, que tem muitas mulheres estagnadas, paralisadas. Elas não conseguem sair da situação, do conflito que ela já se encontra há tantos anos, há tanto tempo. Ela já está tão perdida, tão sem identidade, ela esqueceu quem ela é, de uma forma tão intensa, tão profunda, que ela já não consegue saber o que fazer para sair dessa situação. Então, é extremamente importante buscar esse autoconhecimento, esse olhar um pouco mais para dentro de si, orientado, porque é isso que nós fazemos, né, como terapeutas. Nós ajudamos a mulher a olhar para dentro, se entender, se acolher, mas também a ter esse pulso, esse impulso de movimentação, esse impulso de transformação. E é maravilhoso a gente ver as transformações que acontecem. Maravilhoso. Então, nós precisamos olhar para nós, mas precisamos também ter essa decisão de mudar. Não basta só saber o que está lá dentro, nós precisamos decidir fazer diferente, decidir transformar a nossa vida para, através da transformação da nossa vida, nós impactarmos a nossa família e impactarmos um pouco depois da nossa família e assim por diante. Eu buscando esse gancho agora que você falou, me lembrei do versículo em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo. Então nós temos o tempo de abraçar, de não abraçar, o tempo de chorar, o tempo de sorrir. Deus já nos deixou essa escrito para o nosso conhecimento. E a mulher, ela passa por 4 fases durante o mês. Então nós temos o nosso ciclo, mesmo as menopausadas, que estão na menopausa, na pré-menopausa, nós sentimos essa oscilação hormonal. Só nós não entramos no ciclo, mas nós sentimos a oscilação hormonal. E isso, muitas vezes a mulher não sabe. Exatamente. Ela não conhece que na menopausa também nós passamos por isso. Nós precisamos de momentos de acolhimento, momentos que nós estamos melhor, momentos que nós estamos mais criativas, desenvolvendo mais, com uma autoestima mais elevada, e outros momentos que não. Porque nossa queda hormonal é grande, ela oscila muito durante o mês. Então, para tudo isso, como mulheres, nós temos que ter esse conhecimento do nosso ciclo, porque terapia integrativa especializada no universo emocional feminino, porque nós trabalhamos todas essas áreas, tanto da emoção da nossa paciente, o ciclo que ela se encontra durante o mês, e o que esse ciclo vai gerar, quais as características de cada ciclo, de cada fase hormonal. Então, com isso, quando nós conversamos com a nossa cliente, eu tenho 3 clientes que estão na menopausa e uma na pós-menopausa. E elas não sabiam. E a partir da nossa conversa, porque
eu passo para elas uma agenda das emoções, que seria um calendário para elas cuidarem durante o mês, onde que elas estão no seu ciclo. Elas começaram a se observar o que elas podem fazer nesse período, quais as características que estão apresentando e o que elas não devem fazer. Então, através disso, elas chegam para mim e me dizem, olha, essa semana eu tô na minha fase tal, então realmente aconteceu tudo isso que você me disse e eu fiz todas essas sugestões e deu resultado. E outra coisa, a mulher acaba passando o que para o seu esposo. Isso é tão lindo, porque não fica esse conhecimento, ela começa a transbordar de uma maneira que esse conhecimento que nós passamos para ela, da terapia integrativa, que nós abrangemos o todo dessa mulher, ela começa a passar para o esposo. Então o esposo começa a entender. Essa semana, ai amor, que semana que tu tá hoje, porque ele já viu que o humor mudou, né? O rostinho dela já levantou diferente no dia seguinte, de manhã. Então, eu tô nessa fase, então tô nessa fase, tem que estar mais calminha, mais tranquila, quer estar mais recolhida. Então, a fase que antecede a menstruação, ou a fase que você se encontra no seu período, você quer estar mais reservada. E tudo isso, eu acho que uma conversa com uma especialista, ela vai nos ajudar a desenvolver todas essas características no nosso dia a dia e nos auxilia muito no nosso autoconhecimento, na nossa autoestima e no nosso potencial feminino, porque a gente acaba se programando durante o mês, a semana que vem eu vou estar nesse período, então eu não posso ter muitas atividades que eu precise estar falando ou estar sendo criativa. Eu tenho que estar mais neutra, deixar outra pessoa fazer, mas semana que vem eu já vou estar pronta, eu vou estar ótima, eu vou estar criativa, já vou poder retomar minhas atividades. Infelizmente, isso é mais uma coisa que nós não fomos orientadas, né? Sempre fomos orientadas o quê? A mulher tem aquele período que ela fica terrível, que ela fica impossível, que ela quebra a casa porque ela tá de TPM. Mas que passa na frente, né? Você não pode ser assim, você não pode ser... Claro que nós não vamos sair quebrando a casa, literalmente, mas nós precisamos nos acolher no momento de uma TPM, porque nós precisamos saber, não, ali tem a influência dos meus hormônios, não é só a emoção. Sim. Né? Tá tudo interligado. A descarga hormonal que eu recebo em cada período, ou a falta do hormônio de cada período, influencia no meu estado emocional. E se eu não consigo reconhecer isso, se eu não consigo identificar isso, em que fase eu estou, isso vai causar muito mais transtornos emocionais, tanto em mim quanto nos outros. Né? Isso vai ter um reflexo muito ruim e de outras formas. E aquelas ainda que pensam que eu não posso nem falar que eu estou menstruada. Não, eu não posso nem falar que eu estou com cólica, senão eu vou falar que é frescura. Não é frescura. Nós precisamos nos entender. Não, nossa, eu estou com tanta cólica. Nossa, hoje eu não quero falar com ninguém. Cara, vai ali, respira, tira os seus 10 minutinhos, 15 minutinhos ali recolhida no seu cantinho, ouvindo uma música, meditando, olhando para o tempo, sabe? Refletindo, para você acolher essa emoção. Não tem como você evitar de sentir a emoção. Você precisa acolher a emoção e digerir ela e já colocar ela para fora rapidamente, para você passar esse estágio. É extremamente importante. E o que nós somos ensinadas é o quê? Faz de conta que não está acontecendo nada. Faz de conta que você não está sentindo nada. Não deixa ninguém perceber que você está assim. Né? É feio. Tipo, não dá. E eu acho que a partir desse acolhimento, a mulher começa a se autoconhecer e saber os seus limites. Porque nós todos temos um limite, né? E a partir que nós começamos a saber que o nosso ciclo oscila 4 vezes, né? Durante o mês, nós temos essas 4 fases durante o mês. É quase que 1 por semana, né? Um por semana. 1 por semana.
e que nós continuamos por longo período da nossa vida, mesmo depois dos nossos filhos grandes, mesmo depois que nós estamos na menopausa, e quando o lar fica vazio, também essa mulher sente esse vazio. Eu acho que depois dos 45 anos a nossa mente já começa a mudar. Quando eu cheguei na menopausa, para mim foi um baque muito grande, porque me deu um choque. Porque, agora realmente, a partir daqui eu não vou poder gerar mais filhos, porque eu sou apaixonada por crianças ainda, eu tinha esperança, mas parece que aquilo que você tinha acabou. Não sei se muitas mulheres se encontram, depois vocês comentem aí, coloquem nos comentários se essa nossa conversa está sendo importante para você, aí mulher, se você já passou por isso. E eu senti uma perca, um vazio. E isso me gerou o quê? Eu preciso me autoconhecer. E agora, quem sou eu, Quitéria, que eu não vou poder ser mãe? Meus filhos estão grandes, já estão saindo de casa. O meu filho maior já saiu, a minha filha está com 18, daqui a pouco ela já vai para a faculdade. E agora? E agora, o que você vai fazer? Você já se perguntou? Provavelmente que sim. O que você vai fazer daqui para frente? Quais são os teus objetivos daqui para frente? O que você busca? Qual o teu propósito maior? Qual o teu propósito? Eu comecei a me perguntar isso. Qual era o meu propósito? Eu já sou formada em psicopedagogia clínica institucional no Brasil, já trabalho com isso há 15 anos. Então era uma profissão que gritava dentro de mim, porque eu amo atender pessoas, amo estar com pessoas, conhecer a história das pessoas e ajudar as pessoas a conseguir ressignificar essas histórias. Onde eu ingressei na terapia, onde eu me apaixonei por essa área, onde eu descobri o meu propósito, que é ajudar as outras mulheres, ajudar famílias, ajudar nos relacionamentos. Eu acho que quando nós chegamos nessa idade, automaticamente a gente acaba se perguntando, e agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Olha, eu ainda não cheguei na menopausa, mas estou próxima. Estou próxima porque eu já começo a sentir assim, os calores, a nossa uma movimentação. E é exatamente assim, eu tive um baque muito grande, porque a minha mãe fez a menopausa muito cedo. Ela teve menopausa precoce. Então, eu hoje com 41, eu já vejo muita diferença no meu corpo. Já não responde da mesma forma. E até a mente já não responde da mesma forma. Coisas que antes eu tinha muito mais facilidade. Uma coisa, eu nunca tive problema de esquecimento. Sempre tive uma memória ótima. Começou o cérebro a falhar, a memória a falhar. Eu ficava, gente, eu não acredito que eu esqueci. E a pessoa chegava, às vezes meus filhos pediam alguma coisa, meu esposo pedia alguma coisa. Isso passava o dia e eu nada, esquecia completamente. Aí dava no momento a pessoa lembrava, então minha filha, você esqueci. E eu não me aceitava. Eu passei uns bons meses nesse turbilhão de confronto comigo mesma, do meu corpo não estar respondendo. É quase que uma perca de identidade, porque eu não sou assim, eu não sou esquecida, eu não tenho dificuldade de memorizar coisas, de estudar, de raciocinar. Então, para mim, foi um baque muito grande. A dificuldade do físico, da atividade física, da disposição, muda muito. A disposição do nosso ânimo para as coisas muda muito. A gente já começa a sentir coisas que antes a gente não sentia, que antes não fazia diferença. Agora já faz, já é mais dificultoso executar. Mas eu nunca senti tanto quanto na mente, o impacto que isso traz. E muitas das vezes a gente perde essa identidade mesmo. Porque, cara, cadê a mim de antes?
Cadê a Aline que dava conta de tudo? Cadê a Aline que não esquecia nada? Cadê a Aline que resolvia tudo, sabe? E é um impacto muito grande. Se a gente não tem um conhecimento, um entendimento de que é uma fase, é normal e vai passar. A gente só precisa se acolher e esperar, porque vai passar. E, obviamente, acompanhar o nosso físico, né? A gente precisa fazer um rastreio de como estão nossas vitaminas, como estão os hormônios, o que está acontecendo. A parte óssea também é muito importante, porque nessa Exato. fase nós perdemos o cálcio. Então, onde vai gerar para a mulher, por isso que tem muitos casos de osteoporose. Minha mãe foi exatamente isso que aconteceu com a minha mãe. Como ela fez a menopausa muito precoce, ela não tinha o hábito de pegar sol, ela trabalhava sentada, fazendo crochê desde do amanhecer do dia até de madrugada. Então, a falta da atividade física, porque não tinha o conhecimento da importância que o ter aquela pausa durante o período de trabalho tinha, né? E pegar o sol por causa da vitamina D e tudo isso. Então ela tem muitos problemas ósseos, articulares, e isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu também vejo assim, como eu entrei nessa fase, o mito de dizerem para você que não é bom você fazer reposição hormonal. Eu escutei muito quando eu entrei nessa fase. Aí não faça reposição hormonal que vai te dar câncer. Não faça porque tu vai ter câncer de mama. Só que chegou numa certa altura eu não aguentava mais os calorões e a memória. A memória realmente te dá um branco, você realmente esquece e não consegue lembrar. Que isso é muito horrível. Hoje eu tenho que ter uma agenda, onde eu coloco tudo no Google, na agenda, eu carrego por onde eu vou, que já tem um telemóvel, se vem alguma informação fora da minha agenda, só um pouquinho, eu tenho que entrar na minha agenda para ver. Eu faço isso até em loja, às vezes a loja vai entregar tal dia, não, só um pouquinho, eu tenho que ver se eu vou estar em casa. Porque agora eu não tenho aquela minha mente tão rápida de me lembrar automaticamente, não, dia tal eu vou ter tal coisa. Agora a coisa está mais lenta um pouco. Então, voltando à reposição hormonal, eu procurei aqui em Portugal um profissional especializado nessa área da menopausa. E realmente eu fui buscar e perguntar, olha, eu quero saber se isso é verdade, que falam sobre a reposição hormonal, né? Contém o meu histórico. E ela disse assim, olha, atualmente não faz mais, porque é um adesivo que você coloca na pele. E os hormônios que são absorvidos durante essa semana, que é uma semana, você retira ele uma vez por semana e coloca um novo, eles são mais naturais possíveis ao teu corpo. E antes de você usar, você vai fazer um exame sanguíneo para saber qual o seu nível de estrogênio, progesterona, a tua tireoide, como está, e como é que está o teu útero por dentro também, porque o útero tem que ter uma espessura. Isso eu não sabia, eu descobri nessa consulta. Ele tem que ter uma espessura e um tamanho específico dizendo que você já está na menopausa. Aí você pode fazer uso dessa reposição hormonal. E para mim está sendo maravilhoso. Calorão eu não tive mais. Sumiram porque era muito ruim você sentada na mesa com outras pessoas. Tem um calor assim que você não sabe para onde você vai. É um calor surreal. Quem já teve, quem já passou e quem tem, é um calor surreal. Você começa a suar do nada. Pode estar o inverno de 0 graus, -1, -2. Você tira tudo, você fica de manga curta. Enquanto todo mundo está tremendo de frio, você está no calor, suando. E é uma onda que te dá e depois passa. E conforme a tua tensão de ansiedade, estresse do teu dia a dia, ela dá mais vezes. Se você está mais calma, não te dá tanto. Mas dependendo da oscilação hormonal, ela é um calor muito intenso. Isso, inclusive, à noite, você dormindo, você sente do nada. E acorda suada com aquele calor. Então,
eu acho que todas as mulheres devem procurar não acreditar nas mídias e nas redes sociais, que muitos dizem que não é bom, que não deve ser feito, mas sim procurar a ajuda de um profissional, para esse profissional estar direcionando qual é a melhor forma, porque tem várias formas de fazer a reposição hormonal. E a melhor delas, que tem menos efeito colateral, é o adesivo, que você não tem tanto efeito colateral do que você injetar, você tomar, né, via oral. Ou via cutânea, que também tem um creme, mas o mais que dá mais resultado é o adesivo. Que eu E tenho como o observado. conhecimento é importante, né? Já pensou, você está passando por todas essas situações, todas essas oscilações, sem entender, sem saber o que está acontecendo com você, sem saber que isso é normal, mas que precisa ser cuidado para amenizar os sintomas. Que precisa de você sim, se acolher, que precisa de você saber que, cara, vai passar, você não está nos seus últimos dias, você não está perdendo a sua identidade. Não vai passar, é só algumas alterações, como todas nós passamos. E agora imagina, que situação dos mais antigos, as mulheres antes, já com todas as restrições, com todo o preconceito que havia, com toda a opressão que havia sobre isso, ainda ter todos esses sintomas, todas essas alterações, e sequer poder demonstrar que isso está acontecendo. Né? Isso é muito sério. E mesmo hoje, a falta de informação, mesmo tendo a internet, de uma acessibilidade muito maior, as pessoas escolhem não ter conhecimento. Né? É uma coisa tão simples, vai ali no Google e pergunta, estão sentindo assim, assim, assim. Claro que você não vai fazer o Google seu médico, né? Mas te dá uma orientação. Para qual caminho você tomar? Busque um médico, é necessário. Tem alteração no que você sente, no que o seu corpo reage, procure um especialista. Isso é muito importante, porque traz transformação. E um especialista para te orientar, para fazer você compreender exatamente o que está acontecendo, fazer esse rastreio. Eu venho de uma cultura que não se ia muito ao médico, só se ia ao médico quando já não estava aguentando mais, né? Então, todo esse rastreio que hoje nós temos acesso aqui, né? De fazer o acompanhamento, de buscar quais os hormônios, fazer as análises para saber quais os hormônios, como estão os hormônios, como estão as vitaminas. Atenção, né? Isso ajuda muito, mas precisamos sair dessa cultura de que médico é só quando está nas últimas. Médico é quando não está aguentando mais. Precisamos sair dessa cultura, precisamos entender que é necessário olhar também para a química do nosso corpo, porque a química do nosso corpo ela vai influenciar diretamente no nosso bem-estar. Nossas emoções. Até porque se você procurar um médico antecipadamente, já previne, por exemplo, você faz o exame da densidade óssea, você já está verificando ali que está muito baixa, o que vai acontecer? Você já vai começar a prevenir para não chegar numa osteoporose no futuro na sua velhice. Você já vai fazer um tratamento antecipado, não vai deixar piorar, você quebrar uma perna, um quadril, para depois você verificar, você está com osteoporose, agora não temos mais o que fazer. Então, a prevenção é muito melhor do que nós deixarmos até não aguentarmos mais, né? E outra coisa que eu queria comentar aqui também é que o nosso autoconhecimento ou a nossa mudança, ela vem de dentro para fora. O nosso transbordo, né, começa de dentro para fora, nós autoconhecermos, e isso não é do dia para a noite, não é um pode pim-pim, né? Eu vou fazer terapia, amanhã eu já vou estar outra mulher. Não. Seria tão bom. Seria bom, mas não. Trabalho custa É muito
empenho, muita dedicação. Por que nós somos tão dedicadas a ajudar todo mundo? A gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer acolher todo mundo, mas quando é pra gente, quando é olhar pra gente, quando é a nossa melhoria, a gente... mas eu vou lá ajudar o outro porque o outro tá precisando mais de mim. É mais fácil, é o outro, não é a minha história. E, como eu estava dizendo, é um processo. Eu digo para as minhas pacientes, nós vamos montar um quebra-cabeça, nós estamos com um quebra-cabeça e nós temos 10 sessões, e nessas 10 sessões nós vamos montar um quebra-cabeça para chegar no final, você ter o teu autoconhecimento, ter um autocontrole dos seus sentimentos e muitas vezes curar uma ferida emocional que você está trazendo lá da sua infância, que você às vezes nem sabe. E vamos também quebrar esse ciclo vicioso de estar se repetindo dia a dia ou se repetindo ciclos da nossa vida, sempre a mesma coisa que a gente acaba observando, mas eu já passei isso ano passado, esse ano, e continuo passando novamente por esse ciclo. O que acontece? Por que acontece? Então a gente acaba descobrindo com a conversa com essa mulher, conhecendo essa história e quebrando esse ciclo vicioso na vida delas. E às vezes esse ciclo é completamente irracional, é inconsciente. E às vezes a gente mesmo se sabota, né? Nossa, eu achei que agora ia dar certo. Nossa, tava tudo andando lindamente. Aí do nada deu tudo errado. Volta do estaca zero. Nem percebeu. E às vezes é só por receio, por medo de tá tudo dando tão certo que eu tenho até medo, sabe? Eu já cansei de ouvir isso. E algumas vezes lá atrás eu também falava, nossa, tá tudo dando tão certo, tá tudo caminhando tão bem que eu tenho até medo. Cansei de passar por isso. Enquanto o ciclo não foi quebrado, não desenvolve. Não desenvolve. E é inconsciente, a gente não sabe, a gente não percebe que está fazendo. Por isso a importância de nós buscarmos o autoconhecimento, buscarmos o profundo da nossa história, porque a nossa história vai trazer a resposta que nós precisamos. O ressignificar da nossa história vai quebrar os ciclos, vai desfazer os gatilhos que nós temos de nos sabotarmos. Vai desfazer os gatilhos que nós temos de uma reação que nós não deveríamos ter, desse medo de estar tudo dando certo demais, então alguma coisa vai acontecer de errado. Então, é extremamente importante nós nos conhecermos, nós olharmos para a nossa história, nós montarmos esse quebra-cabeça. Porque vai ser o montar desse quebra-cabeça que vai trazer a transformação e a mudança que nós tanto buscamos e não sabemos como alcançar. Lutamos, achamos que estamos fazendo alguma coisa diferente e no fim acaba voltando ao mesmo. É porque esse montar do quebra-cabeça ele é essencial para desfazer esses gatilhos e colocar a gente no caminho que realmente nós fomos chamadas para trilhar. Então a nossa essência é o nosso propósito, né? O nosso propósito como mulher, como mãe, como esposa, como filha, porque somos filhas também, né? Somos irmãs, então a gente tem que reconhecer em nós mesmos e poder transbordar para outras pessoas. Aline, agora eu queria, acho que você dá o último recado final, que nós já estamos com quase 1 hora de live aqui, não queremos deixar o nosso público muito cansado, mas sim com sede. Com sede de ouvir mais, ouvir outras vezes e talvez procurarmos nós no privado para podermos conversar melhor, cada um contar a sua história, nos conhecermos, né? Então, queria deixar um recado final. Você, mulher, que se encontra aí nesse redemoinho de emoções, que não sabe muito bem como quebrar esse ciclo, como romper
essa repetição de frustrações, essa repetição de situações que não te levam para frente, venha descobrir, venha buscar, venha olhar para você. Isso é muito importante. Isso vai transformar a sua vida. E não vai impactar só a sua vida, vai impactar a vida dos que estão ao seu redor e dos que estão ao redor do que estão ao seu redor. É um ciclo. É como aquela pedrinha que você joga na água, que tem aqui, depois vai se formando, vai impactando cada vez mais longe. Vamos multiplicar isso, porque há muitas mulheres que precisam ser resgatadas dessas situações de frustração, desses ciclos viciosos. Então, procure ajuda, nos procure, nos chame no privado, nós vamos conversar e te ajudar a ter ferramentas, a criar ferramentas para você romper essa situação e transformar a sua vida. Isso aí. Muito bem, Aline. Obrigada pela tua participação e te agradeço por ter respondido o convite. Eu que agradeço e estou sempre disponível para o que precisar. O importante é alcançarmos o máximo de mulheres que nós pudermos. Isso. Obrigada. Então, pessoal, foi um bate-papo muito gostoso com a minha colega e terapeuta Aline Amaral. Uma conversa muito essencial para você, mulher. Para você, mulher que precisa se conhecer, conhecer as suas fases, conhecer onde que você está durante o seu mês, ter esse autoconhecimento, essa importância, porque nós mulheres somos muito importantes. 70% da criação dos nossos filhos depende de nós, mulheres, como nós vamos passar essa informação para aquela criança que a gente gerou, para aquele bebê que está ali no nosso colo, nós amamentamos, nós cuidamos. E essa infância desse bebê, desde que ele está no nosso ventre, ele já sabe, ele já sente o que você sente, mãe. Você, mãe aí, que está grávida, que está no seu período reprodutor. Você grávida com o seu bebezinho aí, ele sente tudo o que você sente. Tristeza, raiva, só que ele não sabe o que é. Ele sente essa parte neural, né, que você passa para ele. E quando ele nasce, essa parte neural, ela vai se desenvolvendo até os 7 anos de idade. Onde a partir dali, dos 7 anos de idade, ele já vai começar a criar um caráter. Aquela menina, aquele menino, você já vai estar amadurecendo o caráter naquela criança. E você, mulher, você é responsável 70% dessa parte. Você é responsável, então você tem que estar conectada consigo mesma, com seus valores, não com essas crenças limitantes que nós carregamos muitas vezes da nossa mãe, da nossa avó, mas sim com um olhar para essa criança, para ela enfrentar o mundo, as coisas que vão vir pela frente, as dificuldades, com mais leveza, com paz. E essa criança também não precisar mais tarde passar por uma terapia, mas ela também já vem se autoconhecer, conhecer os seus sentimentos. Então nós mães somos muito importantes na criação dos filhos. O pai também é muito importante, mas o pai ele é visto como supridor, como aquele homem forte que passa confiança e segurança para aquela criança. O papel do pai é um pouco menor, porque nós mães estamos mais tempo com nossos filhos. Nós estamos diariamente com nossos filhos mais tempo do que os nossos esposos, porque eles trabalham fora, nós também trabalhamos fora, mas quando chegamos em casa nós estamos mais tempo com eles no final de semana, durante a semana. Então você mulher, você mãe, você que está aí na menopausa, na pré-menopausa, já na pós-menopausa, também querendo descobrir qual o seu propósito maior, querendo transbordar de leveza, de amor, de paz e transbordar para sua família, para quem está aí ao seu redor. O meu Instagram está aí, tem o meu contato também no privado. Se você quiser conversar, trocar uma ideia, conhecer melhor o seu ciclo,
me chama. A nossa primeira sessão de acolhimento e de conhecimento é gratuita. Você pode dizer que assistiu essa live, ela é gratuita e eu fico à disposição de conhecer você e conhecer a sua história. Um abraço para todos e uma boa noite ou um bom dia, não sei para qual país que está indo essa live. E ficamos por aqui. Até a próxima.